A rede neural convolucional e o mistério da rosquinha. Me chamo Vitor Kelmater e eu e os meus colegas da Unicinos resolvemos um caso enigmático, sem precedentes, que colocou em risco a vida de muitos cidadãos de uma cidade pacata dos Estados Unidos. Vou contar a história para vocês. Contudo, são informações extremamente sigilosas, portanto, não espalhem ou terei que prestar uma visitinha a cada um de vocês em plena quarentena. Nas aventuras de hoje, com vocês, os Simpsons em O Sumiço das Rosquinhas do Homer. A história que estou prestes a lhes contar é sobre um mistério que ocorreu na cidade chamada Springfield, há não muito tempo atrás. A vítima, chamada Homer J. Simpson, um inspetor de segurança de 39 anos, com a cor de pele com pigmentação amarelada, no belo sábado do dia 27 de junho de 2020, saiu do seu trabalho na usina nuclear de Springfield às 2h23 da tarde, acompanhado de seu pacote de rosquinhas achocolatadas. Dirigiu-se para sua casa, no entanto, percebendo a necessidade de saciar a sua sede com um engradado de Duff's estupidamente gelado, ele deixou o pacote de rosquinhas em cima do sofá e se deslocou até a taverna do Moe com a intenção de comprar sua bebida predileta. Contudo, quando o Sr. Homer voltou para sua casa, se deparou com a cena do crime. Seu pacote de rosquinhas havia sido devorado e apenas restavam migalhas sob o assento do sofá. Desesperado, o Sr. Homer imediatamente pediu auxílio aos alunos da Unicinos, que resolveram seus dilemas em instantes, utilizando uma rede neural convolucional. Antes de apresentar-lhes a solução deste inédito crime, devo explicar-lhes o objetivo e como o algoritmo que utilizamos opera. Como diria Sherlock Holmes, todos os problemas se tornam infantis depois de explicados. E lá vamos nós! O algoritmo desenvolvido pelo grupo tem como objetivo analisar as fotos capturadas pelas câmeras de segurança da cidade de Springfield na hora do crime e, a partir destas imagens, treinar nosso algoritmo para identificar através das imagens quem foi o criminoso que furtou as rosquinhas do Sr. Homer. Com o objetivo apresentado, devemos conhecer a arquitetura que compõe o algoritmo. Uma rede neural convolucional, ConvNet, ou Convolutional Neural Network, ou CNN para os íntimos, é um algoritmo de aprendizado profundo, Deep Learning, que no nosso caso será responsável por captar uma imagem de entrada, atribuir uma importância, pesos e características que podem ser aprendidas, além de conseguir identificar elementos importantes que capacitem a diferenciação de cada imagem. A CNN é perfeita para analisar atributos e características, features, das imagens e, a partir delas, fazer a classificação. Portanto, treinamos a CNN para entender melhor os detalhes contidos nas imagens. Bom, é importante explicar um pouco sobre algumas características da CNN, como, por exemplo, ela ser composta por camadas esparsamente conectadas, utilizar matrizes ou tensors e não apenas vetores de entrada, possuir dois tipos de camadas na sua estrutura. Camada convolucional, que é a camada responsável por aplicar filtros, kernels, nos dados recebidos, identificar determinados padrões, fazer o deslocamento e o preenchimento que operem. Portanto, a camada convolucional aumenta a profundidade com mais filtros e no nosso algoritmo ela aparece como Conv2D. Camada de agrupamento, Pooling Layer, é a camada responsável por reduzir a dimensionalidade da saída dos filtros, ou seja, agrupar eles. No nosso algoritmo, ela é inserida como Max Pooling 2D.
É importante salientar que uma rede neural pode conter várias dessas camadas e que a quantidade de cada uma delas deve ser analisada a partir de vários testes. Além disso, existem outros conceitos importantes, como dados de treinamento, que são os dados inseridos no algoritmo de classificação para treinar ele. Dados de validação, que são os dados usados para validar a performance do algoritmo. Modelo sequencial é um modelo de rede que permite inserir as camadas em série, onde o valor de saída da primeira camada serve como valor de entrada da segunda, e assim por diante. Outras camadas que aparecem no algoritmo são a camada com função dropout, define uma porcentagem de neurônios que serão mantidos de lado, ou seja, que não serão treinados para evitar o sobreajuste, overfitting. Isso garante que o algoritmo seja capaz de prever novos resultados, sem ficar preso em um padrão. A camada com função flatten, que tem como objetivo preparar um vetor para conectar todas as camadas para utilizar o resultado, com uma entrada da função dense. A camada com função dense é uma camada que conecta os neurônios de entrada e de saída. Portanto, ela tem como objetivo calcular uma função de ativação em conjunto com os dados de entrada e pesos. Também existem os filters, que é a quantidade de filtros que a CNN vai aprender, ou seja, a quantidade de janelas que ela vai ter. Tamanho do kernel size, define um inteiro ou uma tupla ou lista de 2 inteiros, especificando o tamanho da janela deslizante. Preenchimento, padding, ajusta o preenchimento da janela deslizante. Função activation, responsável por decidir se é um neurônio da camada disparado ou não e qual a função de ativação que será utilizada. Alguns parâmetros também são importantes, como o parâmetro input shape, que é utilizado na primeira camada para definir o tamanho da imagem de entrada. O parâmetro pool size é um número inteiro ou tupla de 2 números inteiros que representarão o valor máximo do tamanho da janela. Além disso, também temos a função loss, que tem o objetivo de computar a quantidade de perdas de dados que o modelo procura minimizar durante o treino. Portanto, ela calcula a diferença entre os dados de teste e os dados de validação. Função optimizer declara como os pesos da rede neural são atualizados. Metrics, são as métricas que devem ser guardadas para a avaliação. Epochs, números de épocas utilizados para fazer o treinamento do algoritmo. Bom, agora vamos mostrar as partes do algoritmo que utilizam todas essas características que foram explicadas. Primeiramente, instalamos o Kaggle e baixamos as imagens do dataset no Colab. Depois, carregamos as imagens para fazer o treinamento e o teste do dataset. Com as imagens carregadas, podemos fazer o treinamento e o teste do dataset. Portanto, para verificar se não tem nenhum erro com as imagens, exibimos alguns testes. Com as imagens carregadas e validadas, podemos seguir para o algoritmo desenvolvido pelo grupo. Primeiramente, importamos os layers, models, o model checkpoint e o pyplot. Logo em seguida, fazemos a normalização das cores, atribuição de categorias para o treinamento e teste e, por último, imprimimos o formato dos dados de entrada. Depois criamos o modelo CNN e empilhamos as camadas. Com isso pronto, imprimimos o resumo da rede. Com o resumo da rede neural conferido, podemos configurar o modelo com funções determinadas e criar um checkpoint para salvar os pesos do melhor modelo encontrado no treinamento e treinar o modelo com base no seu histórico. Para verificar os resultados do algoritmo, criamos um gráfico analisando a função loss e outro verificando a acurácia. Finalmente, podemos carregar os pesos do melhor modelo encontrado no treinamento, imprimir sua acurácia e depois gerar uma lista com predições da base de teste avaliando qual indivíduo está contido na foto. Por último, geramos um teste para verificar a taxa de acerto por indivíduos contidos no conjunto de dados. Agora que você entendeu o funcionamento do algoritmo desenvolvido, vamos descobrir quem furtou as rosquinhas do Sr. Homer. Com a coleta das imagens como uma das evidências do crime e com a análise do nosso algoritmo, chegamos na conclusão que... Não é possível. Esse resultado não pode estar certo. O culpado pelo crime foi o próprio Sr. Homer. A câmera posicionada na entrada do bar do Moe exibe nitidamente o Sr. Homer com migalhas e uma mancha de chocolate ao redor da sua boca. Logo após ter saído de casa, naquele exato momento, eu tenho que avisar todos sobre quem é o verdadeiro criminoso.
Nossa, eu ainda não posso acreditar. O Sr. Homer está tentando eliminar pistas. Ele omitiu um fato importante da investigação. Antes de ir à taverna do Moe, ele caiu no sono, o que levou a sonhar que estava comendo rosquinhas. Desta forma, meus caros, declaramos este caso extraordinário como estando completamente encerrado. Contudo, o Sr. Homer enlouqueceu com o fato e agora está revoltado com os alunos da Unicinos e procura eliminar qualquer prova do crime. Nós temos que fugir de Springfield o quanto antes. Se você escutou a gravação, proteja o Aguri, custe o que custar. Enquanto nós fugimos do Homer, eu desejo um até breve. Usem máscara e não transformem a IA na Skynet. Hasta la vista, baby.